Olá, voltamos. Esse é o canal dos Causos. Deixa aí a sua notificação para receber os próximos avisos dos episódios seguintes, que ocorrem às segundas-feiras a cada 15 dias, né? Hoje irei falar sobre um colega, o Milton Cláudio Soares. Nós tivemos uma coluna chamada Olho Vivo, e que nós escrevemos, participamos dessa coluna no jornal Estado do Paraná durante quase 4 anos. Ela surgiu em 18 de fevereiro, de janeiro, 18 de janeiro de 1996. E foi até ao final de 1999, quase 4 anos de coluna. E o que a gente fazia nessa coluna? A gente abordava aquelas questões que normalmente a imprensa, as reportagens, as editorias não abordam, mais questões da periferia, e essas notas geravam até a reportagem. Ou então fazíamos análise, crítica de mídia mesmo, né? Não só em relação à imprensa, até mesmo ao veículo que nós trabalhávamos. E também, logicamente com todo cuidado, né? E também fazíamos a nossa crítica política e econômica, né? Em relação a certas barbaridades que ocorriam naquele período lá durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com a edição de 18 de janeiro de 97, que é a edição comemorativa do ano da coluna. São centenas de colunas que a gente manteve, saía sempre aos domingos, no caderno Direito e Justiça ou no caderno Bom Domingo. No Bom Domingo era mais complicado, mas no caderno Direito e Justiça ou no caderno geral. Tá? Bom, a gente começava sempre com uma frase, né? Tinha uma frase de alguém que se destacava e linkada com um dos temas que seriam abordados na nossa coluna. Então, por exemplo, aqui da Frânio Peixoto: não se mede o bem-estar ou a felicidade que se tem, senão pelo que ainda falta, né? E nessa coluna aqui eu resgatei algumas que foram importantes e destacadas ao longo do ano de 96. Então, como a pirataria pós-graduada, né? O pessoal que andava chupando informações de outros trabalhos científicos, é furto de propriedade intelectual, em outras palavras, é crime. Questão da educação no trânsito, os comerciantes estrangeiros, a presença, aí os consumidores lesados. Então, esse dos consumidores lesados, já naquela época fazíamos essa comparação, né? Por exemplo, um Honda Civic 96, 97, no Brasil custava 49 mil reais. Lembrando que naquela época havia paridade cambial 1 para 1, né? O real e o dólar. E nos Estados Unidos custava apenas 14 mil dólares, ou 14 mil reais, né? Naquela época. O Volkswagen Golf, né? Custava, o mais barato no Brasil era 21 mil reais, nos Estados Unidos custava 13 mil. É, uma BMW ano 90, quer dizer, com apenas 6 anos de uso, de excelente conservação, nos Estados Unidos custava apenas 9 mil dólares, né? E uma Lumina 5 mil. No Brasil, a Lumina, que já tinha sido, tinham parado de fabricar nos Estados Unidos, a importada 18 mil, quer dizer, mais de 3 vezes. Aí eu destaco aqui também, destaquei as frases de 1997. A Petrobras é muito penalizada pelo monopólio. Olha só que piada, né? Já naquela época, o deputado federal Eliseu Rezende, né, que depois aí foi punido, né? Nem sei o que é neoliberalismo, Reinhold Stefanes. Ainda chegou a ser ministro da Previdência Social. Incrível, né? O Neudo Ribeiro Campos, que foi governador de Roraima: o estado de Roraima é bem estruturado, principalmente na educação e saúde. Que piada, né? O Carlos Menem, ex-presidente da Argentina, né? Sou o melhor presidente que a Argentina já teve. É muita petulância, muita arrogância. E tem uma aqui, o Michel Temer, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados.
Até por lealdade, o presidente do Supremo procurou esclarecer que o salário de alguns ministros é maior do que imaginávamos. O outro aqui é do advogado que defendeu os acusados de matar o índio Pataxó Galdino dos Santos, botaram fogo no indígena. As provas do inquérito vão provar que os rapazes estavam fazendo uma brincadeira e não tiveram a intenção de matar ninguém. Quer dizer, ele não negou que os caras botaram fogo no índio e era uma brincadeira. Quer dizer, agora, naquela época, né, botar fogo nas pessoas é brincadeira. É brincadeira mesmo, né? Que coisa, né? Bom, aí entraram as novas, né? E uma delas era perguntas ainda não respondidas. Então, por que o embaixador norte-americano no Peru se retirou da embaixada japonesa pouco antes da invasão terrorista? Por que é mais vantajoso pagar dívidas em cartório? A Lei Municipal 8.471 de 94 atinge também os políticos em época de campanha eleitoral? Afinal, quem escala a seleção brasileira, Zagallo ou a Nike? Por que o projeto da nova sede da CBF é semelhante ao emblema da Nike? Por que alguns cientistas recomendam a seus clientes mascar chicletes e outros advertem que o uso desses pode provocar danos à mandíbula, causar dores e diminuição da audição? De quem foi essa ideia ridícula de chamar os quadrados amarelos nas principais cruzamentos centrais de Yellow Boxes? Isso em Curitiba, né? Por que há feriados religiosos se o Brasil oficialmente é um estado laico? Qual a vantagem do contribuinte paranaense pagar seus impostos em dia se depois o governo concede anistia fiscal aos relapsos? Né? E por que o salário dos políticos não foi reduzido como parte do plano de contenção de gastos? Desde aquela época e muito antes já se discutia isso. Uma outra edição que eu peguei aqui, eu abordo a questão do reitor-doutor. Né? Olha só, eu nem imaginava que um dia conseguiria esse título. Mas aqui, deputado José Ferreira, do PSDB, chegou a propor na Assembleia que para poder concorrer ao cargo de reitor nas universidades estaduais, o candidato teria de ser um professor com título de doutor. Aí eu teço o pau fazendo uma crítica a esse caso. Né? Desde quando o doutorado é credencial de capacitação profissional, no caso administrativo? No caso administrativa, há muitos professores apenas graduados e funcionários de carreira altamente competentes que poderiam ser indicados para essa função. E aí eu vou discorrendo sobre essa questão aí, né? Numa outra edição, o Zagallo e o 13, né? O Zagallo estava com a mania dos 13, né? Do 13, o número da sorte e tal. E aí o Brasil foi desclassificado, né, da Olimpíada, caiu fora da Olimpíada de 96. Perdeu lá aquele jogo para a Nigéria. Então aí, após o fracasso da seleção brasileira de futebol nas Olimpíadas de Atlanta, Olho Vivo ironizou o fato de Zagallo acreditar nos poderes do número 13. Comentou-se as derrotas do técnico do Brasil para seleções e países cuja primeira letra é a 13ª letra do alfabeto. Netherlands, Holanda, Lipão, Japão e Noruega. Agora, Zagallo foi batido pelos Estados Unidos, nome com total de 13 letras. Será que a numerologia de Zagallo está com defeito? Aí teve uma vez, essa foi a única, em que nós fizeram o secretário de redação, eu acho que foi o Altair, teve a bondade de colocar na capa do jornal a chamada para a coluna Olho Vivo. Né? Aí eu achei aqui qual foi a coluna que abordava aqui que o Código de Trânsito é burro. Né? Então, por que nós chamamos o Código de Trânsito de burro? Ainda assim, o Código de Trânsito brasileiro tem alguns senões. Qual a finalidade da presença de uma maleta de primeiro socorro se em caso de acidente só o Serviço Oficial de Socorro pode tocar nos feridos? A cobrança de multa e consequente perda de pontos não seria dupla penalização, portanto ilegal? Ora, se o infrator paga uma multa, sua situação volta ao normal. Punir fiscais e instrutores por terem avalizado o exame de motoristas que se tornaram infratores seria o mesmo que punir professor de candidato reprovado no vestibular. Então não tem muito sentido. Aí uma outra aqui que eu encontrei, né?
que, que mostra tem uma pergunta aqui do José Pedro Neisser, né? Não, a frase dele é uma pergunta, né? Que importa saber o que é uma linha reta quando milhões não sabem o que seja retidão? Essa era a frase que abria, né? E mais uma do Código, da Lei de Trânsito, ignorância sem distinção. Essa da ignorância e distinção é interessante. Em 1950, o Brasil empatou a segunda partida na Copa do Mundo. Nós pegávamos muito do pé do Galvão Bueno, as bobagens que ele falava, o Kleber Machado, os erros que eles cometiam, confundiam Suécia com Suíça, um troço assim absurdo. Mas essa aqui foi bem interessante. O Brasil empatou a segunda partida na Copa do Mundo em 2-2 com a Suíça, em 1950, no Pacaembu. Após o jogo, manifestações de revolta pipocaram pelo país. No Rio, uma turba de torcedores invadiu o consulado sueco e ameaçou seus funcionários e diplomatas salvos em tempo pela polícia. Talvez por isso a Suécia tomou de 7 depois, né? A burrice e o desconhecimento de brasileiros semiletrados fez com que confundisse suíços com suecos. Mas quem pensa que a ignorância está restrita às classes menos favorecidas, engana-se. Em um programa da TV Cultura, enfocando a história das Copas, o repórter disse que o Brasil foi campeão pela primeira vez em 1958 na Suíça. Bom, o fato é que nós tínhamos essa coluna e um dos pesadelos nossos era o editor, né? O Guilherme Assis, José Guilherme Assis. Ele pegava no nosso pé, não concordava com as notas, ele queria meter a caneta, mas ele nunca fez isso, nunca fez isso. O que ele fez era impedir a coluna de ser publicada por inteiro. Isso ele fez. Censura total, né? E teve uma vez que apareceu um outro camarada, não vou citar o nome dele aqui, porque ele foi meio cruel. Ele era do terceiro ano da faculdade, eu era do primeiro, e acabou se tornando uma pessoa assim asquerosa, né? Mas o fato que ele montou uma coluna lá é muito parecida com a nossa, parecidíssima, tal, com frase de abertura, tal, fazendo as mesmas, fazendo análises semelhantes. E aí eu coloquei como frase inicial que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Não saiu a coluna, né? O José Guilherme caneteou e não deixou sair a coluna, deixou sair do outro camarada que nem trabalhava no jornal Estado do Paraná. Bom, essa aí foi a história, porque são muitas e algumas bem interessantes. Aí fica para uma outra vez aí, e nunca mais viu o Milton Cláudio Soares. De repente alguém aí conhece ele, ou a gente se cruza aí, ele acaba acessando por um acaso o canal dos Causas, né? E aí a gente volta a conversar, né? Então fica aí já um abraço prévio ao Milton Cláudio Soares, que foi o meu companheiro do Olho Vivo, tá? E um abraço para todos aí, não esqueça aí do likezinho aí, se você quiser, né? E até a próxima. Um abraço.